Ei, estudante, bem-vindo, bem-vinda. Aqui é o professor Thiago Benedetti, do Aprenda Mais, e nesse vídeo eu tô aqui para te falar de uma coisa que talvez pegue você meio de surpresa, que é a seguinte: método de estudo. Método de estudo é uma coisa que meio que não existe. Olha só, vez ou outra você vai ver por aí, e talvez até aqui eu tenha falado várias vezes nesse tom, que existe um método de estudo que você possa utilizar para resolver sua vida, né? É sempre bem confortável você imaginar assim que por aí existe um método de estudo que você vai poder usar e passar no Enem, e passar no concurso, e não sei o quê. Geralmente as pessoas vendem por aí, né, o método de estudo como sendo algo que resolve a tua vida. Só que o que eu queria te falar aqui nessa aula é um pouquinho sobre essa diferença entre o que é um método, o que é uma abordagem, o que são estratégias e de que forma você tem que pensar nos seus métodos para resolver a sua vida e resolver os seus problemas. Então, método de estudo é o quê? Método é alguma coisa que você diz como fazer. Então, existe um método para fazer cachorro-quente vegano, existe um método para fazer sanduíche sem glúten, existe um método para fazer mingau de banana, existe método para tudo, certo? Só que todo método, quando a gente fala de estudo, tem uma coisa que a gente esquece às vezes, que é o contexto. Então, eu preparei aqui para você um quadro, para a gente rabiscar umas coisas e te ajudar a pensar sobre os teus métodos de estudo para que você possa personalizar os seus métodos e também para que você possa tomar um pouquinho mais de consciência e também cuidado com aqueles supostos métodos que vão resolver sua vida, que na verdade não é bem assim, tá? Então, deixa eu abrir aqui o quadro para te mostrar o que eu quero falar. Olha só. Quando a gente fala de estudar, né? Quando a gente fala de estudar, primeiro, né, existe toda aquela questão de perguntas que você tem que se fazer quando você vai estudar. Por exemplo, ok, hoje é segunda-feira e eu vou estudar. Tá, então, o que eu vou estudar? Pergunta 1. Com o que eu vou estudar? Quando que eu vou estudar? Quanto tempo eu vou estudar? Em que lugar eu vou estudar? Para daí sim perguntar o como que eu vou estudar, né? Então, como que eu estudo é a grande coisa. Só que ainda assim tem detalhes. Olha só, quando eu falo de método de estudo, eu preciso entender que método é aquele contexto que a gente vai usar aqui para pensar num problema. Então, qual é o problema do estudo? O problema do estudo é que nenhum estudo é igual ao outro, ou pelo menos não deveria ser. E muitas vezes, algumas pessoas têm problemas para lidar com o cenário de estudo delas, porque elas acham que é só estudar com o mesmo método para tudo, e não é bem assim. Então, vamos pensar que o método ele tem que resolver um problema. E você que estuda, você tem vários problemas. Cada disciplina que você estuda é um problema. Cada conteúdo que você estuda é um problema. E toda vez que você vai estudar, você tem que pensar o seguinte: quando eu vou estudar um assunto, por exemplo, eu tenho que pensar primeiro na questão da minha própria afinidade com esse assunto. Se ele é um conteúdo que eu gosto, se eu não gosto, se eu acho fácil ou se é difícil. Então já existe aqui uma diferença. Então existe um método de estudo para um conteúdo mais fácil e um método de estudo para um conteúdo mais difícil. Já é diferente. E a disciplina e o conteúdo. Então vamos começar a colocar aqui o seguinte. Ó. Imagina que eu vou falar de um método para estudar biologia. Então vou falar aqui de biologia. E biologia é um assunto que eu tenho afinidade. Então, para mim, normalmente é fácil. E aí eu vou falar de um conteúdo. Digamos que eu vou estudar biologia e eu estou estudando aqui bioquímica. Então, bioquímica, que é um assunto difícil, digamos. Então, eu gosto de biologia, acho fácil, mas esse conteúdo já é difícil. Então, aqui eu já tenho que calibrar alguma coisa de método. Além disso, eu tenho que pensar no recurso. Ok, eu vou estudar biologia, eu vou estudar bioquímica, e para isso eu tenho um livro. E esse meu livro tem uma teoria rasa, tem uma teoria, uma apostila na verdade, né? Vamos pensar assim, que é uma teoria ruinzinha, basiquinha, e tem questões, só que são poucas. Então eu tenho poucas questões, não tenho muita coisa. E digamos que eu vou estudar biologia na segunda-feira, porque na segunda-feira foi quando eu tive aula de biologia no cursinho. E por algum motivo, na segunda-feira, quando eu vou estudar biologia, eu só tenho 40 minutos. Então, esse é meu contexto. Então, repara, eu não preciso de um método de estudo. Eu preciso de um método de estudo que em 40 minutos me permita estudar biologia, o conteúdo de bioquímica, considerando que eu tenho um livro de teoria rasa com poucas questões. Então, para isso, existe um método. Ou eu posso fazer isso de um jeito. Agora, imagina que eu vou fazer aqui a mesma coisa. Imagina que eu tenho ainda um cenário semelhante.
mas, ao mesmo tempo, diferente. Então, imagina que eu tenho lá biologia, eu vou estudar biologia, só que ao invés de bioquímica, eu vou estudar botânica. Nesse contexto, de repente, eu tenho um professor que é apaixonado por botânica e, de repente, isso facilita muito minha vida. Apesar de ter uma teoria fraca no livro, eu tive uma aula muito boa, e apesar do meu livro ter poucas questões, meu professor me deu uma listinha gigante. Então, eu tenho muita coisa. E ao invés de 40 minutos, eu tenho, sei lá, 1h30 hoje para estudar esse conteúdo, certo? Então, já é diferente. Então, estudar botânica é diferente de estudar bioquímica. Então, por exemplo, bioquímica eu poderia estudar fazendo um mapa mental, poderia estudar fazendo um resumo de tópicos. Botânica, provavelmente eu vou ter que desenhar alguma coisa. É importante em botânica desenhar as coisas. Então aqui vai ser um estudo que eu vou usar outros métodos. Então já é diferente, certo? Já vou usar estratégias diferentes. E de repente, o meu livro, que não me ajudou muito em bioquímica, continuou não me ajudando tanto em botânica, mas eu tenho um professor que me entregou uma lista. Então isso já muda, eu tenho mais questões para calibrar os meus estudos. Então, o que eu quero que você entenda aqui? Que o método de estudo depende do contexto, né? Porque às vezes a gente pode falar assim, meu método de estudo eu vou para a aula, aí na aula eu faço um mapa mental, esse mapa mental eu melhoro ele lendo o meu livro, considerando que você tem um livro que te ajude a melhorar, às vezes uma apostila rasinha não vai te ajudar a isso, e aí eu faço 20 questões, e de repente no teu livro você só tem 5. Né? E às vezes quando você pensa todo esse protocolo, você precisaria de mais ou menos 1h30 para estudar, e às vezes você só tem 30 minutos. Então, método de estudo é uma coisa que depende do contexto. Tá? E aí quando você pensa em metodologia de estudo, você tem que pensar sempre nisso. Qual é a metodologia no geral que eu vou usar para estudar biologia, física, química, matemática, isso ou aquilo? Se eu fosse estudar aqui biologia, e dentro de biologia, nem bioquímica nem botânica, imagina que eu vou estudar genética mendeliana, né, que usa matemática. Então, é outro jeito de estudar completamente diferente, certo? Então, metodologia depende. E depende sempre de tempo, né? O principal fator aqui é tempo. Imagina, então, que você tem que estudar química. E tem horas que você vai estudar química, tem momentos que você vai estudar química em 20 minutos na sua rotina, tem dias que você vai poder estudar química talvez em 40 minutos, tem vezes que você vai poder estudar química em 90 minutos. Esse fator tempo muda tudo. Por quê? Você não pode usar a mesma metodologia que você usaria para os 90 minutos e aplicar em 20. Né? Você não vai chegar em lugar nenhum, vai se frustrar e não vai aprender nada. Então, lembra que método de estudo sempre é o quê? É algo que depende de um contexto. O que eu quero que você entenda disso é que você tem que desapegar dessa coisa de ter o método, como se fosse uma cartilha, um checklist que você vai fazer sempre do mesmo jeito, tá? Cuidado com isso. Agregado a isso, você tem uma abordagem, né? A abordagem tem a ver com o cenário geral. Por exemplo, existe uma abordagem de estudo, e aí com isso um método de estudo, para quando você vai fazer, digamos, por exemplo, um estudo de antecipação. Imagina então que o teu estudo ele vai ter como abordagem a antecipação de um conteúdo que de repente você vai ter numa aula amanhã. Então, digamos que eu tenho muita dificuldade com matemática. Então, antes da aula de matemática e antes do professor de matemática da aula, eu primeiro antecipo esse conteúdo. Isso é uma abordagem que vai levar a um método. Eu posso ter também o estudo pós-aula, que é o estudo de consolidação. Então, para cá, eu já tenho outro método. Eu posso ter, de repente, um momento de revisão, vários momentos de revisão na minha semana. Então, a abordagem de revisão é diferente. E junto da abordagem, eu posso ter algo mais macro também, do tipo, primeiro eu vejo teoria, para só depois ver prática. Primeiro eu vejo prática, para só depois ver teoria. Ou então eu faço prática intercalada com teoria e prática e teoria. Então eu posso ter variações aqui, certo? E aí com isso eu tenho abordagens diferentes de estudo. Estudar para consolidar é uma coisa, estudar para antecipar é outra, estudar para revisar tem outros contextos. E aí quando eu falo de estudar para consolidar biologia, botânica em 40 minutos, tem todo um método por trás disso, certo? Então o que eu quero dizer para você é, se desapegue das formulinhas mágicas, tá? E tem ainda a questão da estratégia. A estratégia ela vai lá no detalhe. Então digamos que no meu método de estudo aqui, eu tinha, de repente,
biologia para estudar, botânica, eu tenho lá 1h30 com uma lista de questões bem legais. E aí, estrategicamente, de repente, aqui nessas questões que eu vou fazer, eu vou aplicar uma estratégia. Eu vou aplicar a estratégia data, né, em que eu vou fazer o catálogo de cada questão que eu fizer. Eu vou determinar qual é a disciplina, qual é a área, qual é o tema e qual é o assunto, e vou trabalhar com isso, como se fosse uma espécie de catálogo de questões para ajudar meu cérebro a trabalhar. Na hora de estudar esse conteúdo, eu vou adicionar uma estratégia de super síntese no final da sessão. Então, se eu tenho lá 1h30, eu vou separar os últimos 3 minutos para fazer a estratégia da super síntese. E aí, com isso, eu vou, de repente, fazer um post-it que eu vou grudar na parede e ele vai sintetizar essa minha 1h30 de estudo. Entende? Então, a estratégia, ela coloca ali detalhezinhos nas coisas que você vai fazendo pontualmente. Então, na hora de estudar, é importante você ter essa dinâmica em mente, né? Que você vai ter um método que vai ser vinculado a uma abordagem e dentro desse processo metodológico de estudo, você vai ali colocar pitadinhas de estratégias para aumentar um pouquinho o teu nível, para melhorar a atividade de estudo, para melhorar e tornar o seu estudo mais ativo, né? A sua aprendizagem mais ativa, de alguma forma, entende? Então, tudo isso para quê? Para você entender que existe uma variação que pode variar e que você pode se sentir confortável em variar. Né? O gatilho para gravar essa aula, ele veio de uma conversa com algumas alunas que estavam ansiosas com essa coisa assim de eu me apeguei num método e eu me sinto desconfortável quando eu tenho que trocar esse método. E elas falavam sobre, mas o chato é que parece que toda hora eu tenho que ficar mexendo no método porque toda vez é um negócio diferente. E essa é a brincadeira. Certo? Cada vez que você vai estudar, você tem ali um contexto e um cenário diferente. Por quê? Porque sempre vai variar, de acordo com a afinidade e dificuldade, disciplina, conteúdo, recurso, tempo, tudo isso varia. Se é um estudo de primeiro contato, se é um estudo de segundo contato, tipo uma revisão, se é uma antecipação, se você tem um material que é rico em teoria, se ele é mais fraco, se ele tem muitas questões ou menos, se tem gabarito ou se não tem, né? Tudo isso mexe no teu jeito de estudar. E você precisa entender que essas variações todas criam em você a necessidade de fazer adaptações em tudo que você faz. Tá? Então, não tem problema nenhum você ficar modificando ou mexendo nos seus métodos. O que você tem que ter é uma perspectiva geral, de que primeiro eu vejo teoria, e para ver teoria eu gosto de fazer assim, para depois ver prática, e quando eu faço prática eu vejo assim, mas tudo isso tem que ter o que sempre? Um objetivo. Então, independente de método, abordagem e estratégia, o que vem antes disso tudo sempre é o quê? O ponto principal, que é o seu objetivo com tudo isso que você está fazendo. Normalmente, o teu objetivo é fazer uma aprendizagem de um conteúdo. Só que aí, você não vai simplesmente, eu quero aprender botânica. Você quer aprender quanto de botânica? Quero aprender tudo de botânica. Quero aprender só o basicão de botânica para fazer o Enem. Então, esse teu objetivo tem que ser muito claro e os métodos, abordagens e estratégias que você vai fazer, eles têm que mirar nesse objetivo, essencialmente, certo? Então, digamos que eu vou estudar ali, vamos fazer agora uma coisa mais esmiuçada. Então, digamos que eu vou pensar no meu método de estudo para estudar, vamos pegar aqui botânica, que eu tenho bastante tempo. Então, aqui eu tenho biologia, e eu vou estudar botânica. E aí, digamos que eu tive aula. Então, digamos que, metodologicamente falando, nessa minha aula, eu vou usar para essa aula, vou fazer um resumo de tópicos para acompanhar a aula do professor. E aí, depois, na hora de estudar, eu vou fazer a técnica do sketching, que é fazer um desenho, e em cima do desenho, abrir um mapa mental. Para daí colocar e sintetizar e organizar todos os conteúdos ali. Então, eu vou fazer uma abordagem de primeiro teoria, usando esses métodos. E aí agora eu vou pegar, de repente, a lista de questões que o professor me deu, e aí eu vou fazer essas questões usando uma estratégia de resolução parcelada, onde eu vou fazer 3 questões, aí eu corrijo elas, para depois fazer mais 3 questões, aí eu corrijo elas, para daí fazer mais 3 questões, até gastar o tempo que eu tenho de 120 minutos. E para cada vez que eu corrigir, vou fazer o quê? Eu vou melhorar meu mapa mental, né, estrategicamente, a partir de cada questão que eu corrigi, a partir de cada
aprendizagem que eu tive com cada questão que eu fiz, tendo eu acertado ou errado. No final das contas, quando eu perceber que eu estou chegando perto do final, eu já vou ter feito ali todas as questões que eu precisei, provavelmente, e aí eu vou fazer lá o meu resumo de super síntese usando um post-it, onde eu vou botar ali a essência daquilo que eu estudei, usando algum desenho ou alguma coisa muito sintética, que vai ser aquela coisinha que eu vou usar para cravar no meu cérebro. Pronto. Então, misturei aqui métodos, abordagens e estratégias dentro de um esquema para resolver meu problema. Quero estudar botânica em 1h30 com uma boa lista de questões. Faz sentido? Então, essa fala, essa conversa, eu tenho certeza que a princípio ela vai te deixar meio perdido, certo? Meio ansioso, talvez do tipo pensando assim, meu Deus, então não tem método? Não, não tem método, estudante. Essa que é a graça, tá? O que você tem são orientações gerais por aí. Você pode ver aqui no meu canal que várias vezes eu sugiro receitas de bolo para você fazer teus estudos, mas sempre com esse adendo, né, de que aquilo vai servir para alguma coisa, não para tudo, tá bom? Então, me conta aí, como é que você lida com isso, né? Nesse caldeirão de métodos, abordagens e estratégias, como é que você leva isso aí para os seus estudos? E se você tem alguma receita de bolo para estudar, especificamente alguma coisa. Então, para estudar matemática, em meia hora eu tenho isso. Para estudar matemática, em 2 horas eu tenho aquilo. Para estudar biologia, em tanto tempo eu tenho aquilo. Então, se você tiver alguma receitinha que você acha que é legal compartilhar com outras pessoas, fique à vontade, tá bom? Espero que isso tenha te ajudado, espero que você tenha curtido esse vídeo e a gente se vê por aí numa próxima aula. Até mais!